Pessoal, ficamos 2 semanas sem o estudo, porque semana passada eu não estava aqui, porque eu ia falar eu estava doente, mas vocês percebem pela minha voz que o passado ainda eu não posso usar. E na outra semana nós fizemos aquela classe em conjunto sobre perdão, né? Lembram? Perdoar e tudo. Então ficamos essas 2 semanas fora, sem o material, sem o estudo sobre o panorama do Antigo Testamento. Eu estou atrasado em dívida com vocês com relação ao material visual desses estudos ainda. Eu não finalizei Deuteronômio. Quando eu finalizar Deuteronômio, eu tenho que fazer Josué, que nós terminamos de estudar, e agora Juízes, que nós estamos começando hoje, tá? Nós finalizamos, na última aula nós terminamos de estudar o livro de Josué. E nós, então no nosso estudo, estamos começando agora o livro de Juízes. E é esse estudo que nós vamos fazer hoje. O livro de Juízes, eu gosto muito dele, porque ele mostra ele mostra com uma série de histórias, né? Você percebe nas histórias, parece que as histórias são montadas, são colocadas, e algumas peculiaridades das histórias são colocadas para a gente entender qual era o problema ali, o que estava acontecendo, e a gente percebe uma fase de transição em Israel. Claro que praticamente todos os livros a gente está falando de transição, porque o povo está... Em Êxodo era um povo escravo, que eles saem da escravidão e vão se tornar o povo de Deus, vão fazer um pacto com Deus, ali nos capítulos 19 e 20, capítulo 24 de Êxodo é a formalização do pacto, o pacto, esse é o sangue da aliança e tudo mais. Então eles oficialmente se tornam um povo de Deus, e tudo isso acontece. Aí depois, Números, capítulo 10, eles saem do Monte Sinai, do lugar onde eles fizeram o pacto com Deus, para ir em direção à Terra Prometida. Aí Números vai acontecer todo aquele transtorno de chegar em Cádiz, os espias dão um relatório negativo, fica no deserto, fica toda aquela bagunça, 40 anos no deserto para morrer toda aquela geração, e aí nasce uma nova geração, termina Números então com essa nova geração ali nas campinas de Moabe, nas portas da entrada do povo da entrada da terra de Canaã. É assim que termina Números, e vai começar Deuteronômio, que é a segunda lei, que na verdade é uma preparação de Moisés, relembrando tudo que eles viveram, tudo que Deus falou, a rebeldia do povo, tudo isso como uma advertência. Gente, vocês têm que ser fiéis à aliança que vocês fizeram com Deus. E é isso daí que vai terminar o Pentateuco, que vai terminar Deuteronômio, com Moisés morrendo, dando as últimas recomendações e o povo se preparando para finalmente entrar na Terra Prometida. Começa Josué, que é então essa nova fase, um novo líder que vai fazer muitas coisas parecidas com o antigo líder, e esse novo líder vai levar o povo a entrar na terra. Eles entram na terra, eles começam a dominar uma série de territórios, mas o livro de Josué já fala, eles entraram, dominaram, mas não dominaram tudo. E também foi dado lá no final de Josué, você vai ver que as tribos recebem a sorte, a herança, cada uma, essa terra é sua, essa terra é sua, essa terra é sua. Só que assim, não é que eles conquistaram todas essas terras e estão dividindo. Eles mapearam a terra de Canaã e falaram assim, essas terras aqui são suas, vai lá e conquista o que falta conquistar dela, ainda tem muito que conquistar. Então, o povo tem ali a herança deles, a gente até, deixa eu ver se eu já coloco, aqui a gente tem uma pequena visão da divisão do povo, não está claro aqui, mas principalmente o que é importante, o que a gente vai até ver aqui no livro de Juízes, são Judá, esse número 7 que é grande pra caramba, Simeão ficou no meio de Judá, eles acabam absorvendo, Judá, que era muito grande, vai posteriormente absorver Simeão, que vai absorver também Benjamim, que está aqui no canto. E aparentemente, até um ponto importante, que tem alguns textos que a gente deve até tocar, Jerusalém está aqui entre Benjamim e Judá, tá? Um outro ponto importante, inclusive, eu acho que aqui é para ser Efraim, capítulo 4, é Efraim. Efraim
A gente vai ouvir falar de Efraim também, que é importante. Você vai ver Efraim também em outros pontos do Antigo Testamento. A gente vai ver aqui em Juízes algumas características de Efraim, por que eles são mencionados várias vezes. Outras, aqui vai aparecer quando a gente falar de Gideão, ele é dessa região, né, da tribo de Gade, e ele é de Gileade, e vai ter uma série de histórias acontecendo aqui. Então, essas são as principais, né, nessa região aqui vai acontecer muita coisa agora. Tudo bem, vai ter as outras tribos, final do livro de Juízes. Vai falar da tribo de Dan, que está aqui. E essa tribo vai falar que foi dado sorte, mas depois vai falar assim, eles não conseguiram campo nenhum, eles não conseguiram terra nenhuma. E eles vão sair daqui e vão começar a subir. E Dan vai ficar lá no norte. Tá? Isso aqui foi o que tinha sido distribuído, mas não que foi estabelecido essa divisão realmente com os anos o que aconteceu. E Juízes vai mostrar um pouco do que aconteceu, como essas coisas foram mudando. Basicamente, Dan é a grande mudança do que vai acontecer. Mas tem muita história aí. Mas mais do que isso, é mostrar essa transição do povo, de que eles se estabeleceram. Tem coisa para acontecer ainda, muita terra para conquistar. O começo do livro de Juízes vai explicar do que se trata a história. O livro de Juízes começa explicando o que aconteceu com o povo depois que morreu Josué, e o pessoal começa a se estabelecer. E aí começa a entender o seguinte, ó, a gente já olhar lá para frente. Vai passar o livro de Juízes, depois do livro de Juízes, qual é o livro seguinte? Ruth. E depois de Ruth, Samuel. Por que Ruth está ali? Por que Ruth está perto de Juízes, entre Juízes e Samuel? Por quê? É contemporâneo. O livro de Ruth começa dizendo, na época dos juízes, aconteceu essa história. Então é porque a história de Ruth acontece nessa época dos juízes. E o livro de Samuel vai começar a contar a história de Samuel, que vai ser o último juiz e a transição para a monarquia. Aí sim um estabelecimento muito maior. E o livro de Juízes já vai introduzir a história da monarquia pelo seguinte, você vai ver lá na frente, aqui ó, capítulo 17. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então você vai ver, acho que pelo menos 4 ocorrências dessa frase em Juízes já falando, o problema do povo, de tudo isso, é que eles não tinham uma liderança centralizada. Meio uma apologia à monarquia, na segunda parte do livro, já preparando algumas razões para a monarquia, né? Então a gente vai perceber essas coisas aí no livro de Levítico. Deixa eu correr aqui no meu resuminho, tá? Capítulo 1 de Juízes. Depois da morte de Josué, Israel não tem um líder geral do povo. Judá e Simeão saem a conquistar a terra que receberam por herança. Então você vai ver no começo, eles se juntam, Judá e Simeão, vão conquistar a terra. Foi dado para a gente aquele espaço, vamos lá tomar aquelas cidades, né? Versículos 6 e 7, eu só estou dando alguns, veja aí no versículo 6 e 7, que eles cortam o polegar de um rei que eles pegam. E esse rei fala que ele já tinha cortado o polegar, acho que de quantos? 70? 70 reis, né? Uma humilhação, uma mutilação terrível, porque essa humilhação era para impedir que esse rei voltasse a usar espada. Ele não tinha mais como segurar uma espada, uma vez que ele não tenha mais o polegar, né? Então é uma humilhação, tipo assim, você é uma pessoa impotente agora como líder, porque nenhuma espada você pode segurar. Então era uma humilhação que o pessoal usava naquela época, e esse rei, ele falou, eu já cortei o polegar de 70 reis, e agora estão cortando meu polegar, eu estou sendo punido por Deus. É nessa história, versículos 8 e 21, a tentativa de tomar Jebus ou Jerusalém, né? E depois vai contar de outras conquistas, relatório de terras não conquistadas, tá? 34, Dan sem conquistar seu território. Então já dá várias informações, tá? Vejam aí, veja já lá o versículo 34 para passar só. Alguém leia o 34, por favor. Os amorreus arridaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Isso. Então o que acontece é que a tribo de Dan tomou aquela herança, mas eles não estavam conseguindo conquistar.
De novo, humanamente falando, uma questão de tecnologia. Nas montanhas eles conseguiam ficar, nos vales eles não conseguiam, porque nos vales tinham carros. Nos vales dava para se usar os carros de guerra. E como Israel não tinha tecnologia, porque era um povo nômade, eles não desenvolveram a tecnologia do ferro, a tecnologia de trabalhar essas coisas. Então, logisticamente, quem estava assentado na terra já tinha uma estrutura muito maior de guerra, e aí a tribo não conseguia tomar aquele lugar. Só que, é claro, o livro vai explicar, o grande problema não era esse. O problema é a infidelidade do povo, porque se o povo fosse fiel a Deus, esse problema de logística, Deus daria capacidade a eles de passar. Mas só voltando aqui para esse detalhe sobre os capítulos 8 e 21, os versículos, perdão. Versículo 8. Olha só. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram tudo. Só que a gente vê o seguinte, que na verdade eles não conquistaram totalmente. Agora leia o versículo 21. Alguém leia, por favor. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Então, é isso que, quando a gente compara esse texto, diz que os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, a tomaram, passaram o fio de espada, pondo fogo à cidade. Isso é a tribo de Judá. Agora, a tribo de Benjamim não conseguiu expulsar os moradores de Irá e acabaram morando junto praticamente. Então o pessoal não tem uma ideia clara, parece estranho, contraditório, não dá para entender o que está acontecendo. Uma teoria, a cidade ficava entre Benjamim e Judá, realmente tipo na divisa, e provavelmente havia tipo a parte norte e sul da cidade, diferentes partes. E o que está falando no versículo 8 de Jerusalém ter pego, poderia ser uma parte pequena da cidade, uma região da cidade que estava mais próximo deles. Do outro lado, principalmente região montanhosa, né, do outro lado da montanha, o outro lado da cidade, o pessoal de Benjamim não conseguiu tomar a cidade e acabaram vivendo junto. E estão vivendo até os dias de hoje. Porque depois o que vai acontecer? Lembrem, Davi é quem vai conquistar a cidade de verdade. Só lá na monarquia, Davi vai vir e vai tomar a cidade e vai transformar ela na capital, principalmente porque é uma cidade difícil de ser conquistada, porque é uma cidade fortificada, uma cidade no alto da montanha e difícil de ser tomada, e ele quer, Davi está organizando o povo como capital, ele quer uma cidade que ele consiga realmente ter segurança, né, como capital ali. Então é isso o que acontece. Então você tem esses detalhes aí, Jebus, Jerusalém, você tem outras conquistas, e como eu falei, versículos 27 ao 36, você tem um relatório de terras não conquistadas, né? Então eles vão começar, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, e isso, aquilo, tudo. Efraim não expulsou os cananeus, Zebulon não expulsou esses habitantes. Então vai começar a mostrar uma série de pontos que não foram conquistados, tá? E aí você vê que o povo não conseguiu dominar tudo como eles imaginavam que ia dominar, como era para eles terem dominado. Capítulo 2. Deus repreende o povo por sua infidelidade, e aqui que é o resumo do livro, que eu diria, capítulo 2. Primeiro Deus repreende o povo, porém vós não vos fareis aliança com os moradores da terra, tal, o que é isso que vocês fizeram, né? Contudo vocês não obedeceram a minha voz. E aí, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário e os seus deuses vos serão por laços, né? Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Boquim, porque Boquer significa chorar em hebraico, então Boquim é o lugar de choro ali deles.
Aí, ó, a morte de Josué. Veja que começou o livro falando, né? Depois da morte de Josué aconteceu isso, aquilo. Aqui está repetindo a morte de Josué, praticamente as mesmas coisas que está lá no final do livro de Josué, porque ele está retomando aqui a história, que ele vai dar o resumo do livro aqui, tá? Então morreu ele, e também foi congregada a seus pais toda aquela geração. A outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, foram após outros deuses, entre os deuses da gente que havia ao redor deles, e adoraram, provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Só uma pequena nota, acho que essa Bíblia fala aqui também, Baal e Astarote eram os deuses ali, a Baal dos cananeus, Astarote eu não lembro de que povo é. Baal e Astarote acabou virando meio sinônimo de tudo quanto é outro deus estranho. Então tinha um outro deus de outro povo que chamava Astarote, porque eram os principais ali. Aqui está resumindo a história do livro, ó. Eles fizeram tudo isso, versículo 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. E aí, ó, de novo, aqui continua resumindo a história. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos inimigos todos os dias aquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que ordenaram seus pais, né, e não deu ouvido à minha voz. Também eu não expulsarei de novo. Eu não vou expulsar essas nações, né, de que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Aqui está sendo resumido, então, o que vai contar a história do livro de Juízes. O povo estava sendo oprimido, que o povo era obediente, buscava outros deuses. Aí, quando eles estavam sendo pilhados, oprimidos por alguns povos, eles começavam a reclamar, Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia de nós, eu estou com um problema, isso, aquilo. Daí Deus mandava um juiz que liderava o povo, dava a vitória para o povo. Enquanto aquele juiz ficava ali, o povo estava ali com Deus, seguindo esse juiz. Se era um juiz chamado por Deus, era um homem que estava andando. Isso que vai ser interessante. Teoricamente, era para estar andando certinho nos caminhos do Senhor. Morria esse juiz, o povo descambava de novo. E começava a história tudo de novo. Começava a ser oprimido, clamava a Deus, né? É a história tipo assim, às vezes eles eram tipo assim, gente que ia na igreja presbiteriana, não orava, fazia besteira, pecava, daí quando estava com aperto, começava a clamar ao Senhor, entendeu? Aí pedia para o pastor orar pela vida dele, tudo, né? Aí quando o Senhor livrava, dava vitória, aleluia, glória a Deus, tal. Passava algumas semanas, alguns domingos, já não estava mais tão assim alegre, e chutava o pau da barraca, né? Aí Deus dava opressão de novo, aí começava a clamar. Então, às vezes acontece isso em algumas histórias, né? Esse é o resumo do livro de Juízes. Povos pagãos no meio de Israel. E aí vai começar a falar dos povos que estavam no meio do povo. Os israelitas se misturam com alguns povos, que vai falar aqui, se você ler aí no capítulo 3, de 1 a 6, que eles deram as filhas deles para se casar com filisteus e vice-versa. O pessoal começou a se misturar, tá?
E aí começa a história do primeiro juiz de Israel. Veja aí no versículo 7 do capítulo 3, aparece o Otiniel, primeiro relato de juiz, liberta Israel de Cusã-Risataim, né? E depois, já outro, né? Capítulos 12 e 30, você tem Eglon, rei moabita, oprime Israel, e Eude, é o segundo juiz que aparece aí, levanta-se para libertar o povo, né? E depois, só no versículo 31, você vai falar, levantou também esse Sangar que libertou o povo dos filisteus, não tem nenhuma história dele, só dá esse relato no versículo 31. Aqui, você tem uma história curta do Otiniel, só esses versículos contando, Deus levantou ele e ele libertou o povo. Essa daqui é uma história maior e vai contar o seguinte, o Eglon, rei moabita, né? Ele oprime Israel e tudo mais. Aí o Eude tem uma ideia, ele vai lá no palácio do Eglon e fala, ó, eu tenho uma oferta para trazer, ele prepara uma oferta e traz tudo. A hora que ele está para sair, ele fala, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho um segredo para te contar. Eu falei, é segredo? Então peraí, vem aqui para o lugar mais quietinho, que eu não quero que nenhum soldado ouça e tudo mais e tal. Eles fecham a porta. O Eude já tinha preparado um punhal, né? E ele pega esse punhal, a hora que eles estão juntos sozinhos, ele tira o punhal e enfia na barriga do Eglon. Fala que ele era um homem muito gordo e que a espada entra, né? O punhal entra dentro dele e fica preso lá, vamos supor assim, tanta gordura e tudo mais. E ele morre. Aí você tem aquele... O Eude sai por trás, vai embora, enquanto isso os soldados ficam esperando, e os soldados acham que está acontecendo o quê? Qual é a peculiaridade que está acontecendo lá, né? Está demorando muito, ele deve estar o quê? Lembra, Davis? Está aliviando o ventre, né? É o termo que eles usam. Ele deve estar lá, né? Na privada da primavera lá, e ele deve estar aliviando o ventre. Só que demora. Tem alguma coisa errada. Aí quando eles chegam lá, ele já está morto e o Eude já está longe, né? Então, essa história que é contada e fala que assim ele libertou, porque depois, e aí que está a questão. Uma vez que morreu o rei, o Eude correu lá e falou para o povo de Israel, gente, vem, vamos atacar eles que a gente vai vencer. Por que a gente vai vencer? Eles estão lá, isso que é até interessante notar, né, a importância de uma liderança. Morreu apenas o rei, ninguém do exército morreu. Mas por que eles vencem? Porque sem liderança o povo está perdido. Quem é que vai comandar a gente? Quem é que vai liderar a gente para falar como é que a gente vai atacar? Não tem. Aí o povo de Israel vem empolgado, o povo está meio perdido que não tem um líder ainda, e aí Israel vence essa batalha e eles saem dessa opressão aí, né, dos moabitas, tá certo? Então, e aí você tem aí então no capítulo 3, o final, Sangar liberta o povo dos filisteus, só tem o versículo 31 falando isso daí, tá? Capítulo 4, ao morrer Eude, o povo volta a se corromper, veja aí, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, né? E aí agora aqui, olha só, por 20 anos tornaram-se oprimidos por Jabim, rei de Canaã. Aí versículos 4 a 16, vai aparecer agora a Débora, tá? Débora e Baraque. Débora ela era profetisa e juíza, tá? Veja que ela é chamada de profetisa e não vidente. Aquela transição que eu falei começa antes disso daí. Você vai ver o Balaão e qualquer outra menção vai falar de vidente. Aqui está falando de profetisa ou de profeta, tá? É um outro tipo. Não é gente que vai lá fazer um ritual, sacrificar um animal ou fazer qualquer coisa para saber o que é a vontade de Deus. Profeta, ele não faz nada para Deus falar com ele. O profeta, ele recebe uma palavra para falar. Diferente do vidente, que ele faz um ritual para tentar entender o que o Deus dele está falando.
Então você tem essa diferença aí, tá? Então a Débora, ela era profetisa e juíza, e dirigida pelo Senhor, ela chama Baraque para libertar o povo. Fala assim, ó, Deus através de você vai libertar a gente aí de Jabim, tá certo? E depois você tem, ele vai lá, eles vão guerrear, eles têm uma estratégia e guerreiam para libertar o povo. Aí o Cícera, que era o comandante do exército de Jabim, é morto por Jael, que é uma mulher, tá? Aí para eles era uma humilhação. Aí o que acontece? Eles estão numa guerra, eles guerreiam, o povo de Israel está vencendo, aí o Cícera ele foge. O que acontece é o seguinte, ele vai para a casa de Jael, ele vai para a tenda de Jael, que era uma israelita, só que naquela época os cananitas, né, e alguns dos povos de Israel estavam meio em acordo. Por isso que ele foi lá e falou assim, ó, me protege aqui. Só que a Jael foi muito mais nacionalista do que ter aquele acordo. Então, não, vem aqui. Ele falou, eu estou com muita sede, me dá água. Ela não tinha, não sei se tinha água ou não, ela dá leite para ele. Aí fala que ele estava muito cansado, que ele devia ter corrido muito, fugido muito. Ele entra na tenda, ela fala assim, ó, ele fala, se alguém passar aí, fala que você não viu ninguém. Ela falou, não, fica tranquilo, deita aí. Ele deitou, ela cobriu ele, aí fala que ele dormiu, o cara apagou mesmo, devia estar muito cansado. Daí ela veio com uma estaca da tenda e acertou a cabeça dele, né? Fala que vazou a cabeça dele, na fonte fala, né? Aqui a parte sensível do crânio aqui, da cabeça. É. Nossa, e jorrava sangue aqui, sim. Exatamente. Daí ela acaba com a cabeça dele, né? Estoura o crânio dele, assim. E daí... e ele morre, ele é humilhado, porque daí houve uma grande humilhação, né? Então o exército ali é destruído, porque o comandante do exército foi ali humilhado e destruído, o povo de Israel é liberto então pelas mãos de Baraque e de Débora. Capítulo 5 tem um cântico de Débora, né? De louvor a Deus e contando a grandeza de Israel e falando várias coisas sobre as vitórias e tudo mais. Aí, esse é o ponto alto, né? Da montanha russa, o povo de Israel quer continuar na montanha russa. Vamos descer para subir de novo depois. Então começa toda a história de novo. Capítulo 6, midianitas oprimem Israel, né? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Então, por isso o Senhor os entregou. Começa toda a historinha de novo, tá? E aqui o que eles falam que acontecia é que eles semeavam, preparavam o campo, tudo quando estava para chegar a colheita, vinham os midianitas de monte e roubavam tudo, tomavam o gado, tomavam a plantação e iam embora, né? Aqui, ó. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, amalequitas, tal, subiam contra eles. Então, vai acontecer a história de novo, né? Deus levanta um profeta para divertir os israelitas. De novo, aparece um profeta, ele não tem nome, não é falado, apareceu um profeta e ele falou, ó, vocês estão nessa situação, tipo, nada de novo debaixo do sol, vocês estão nessa situação porque vocês estão longe de mim, né? É isso que é repetido lá. Versículos 11 ao 24, Gideão é chamado pelo anjo do Senhor para libertar Israel. E daí o Gideão, isso que eu estava falando no começo da aula, você vê algumas peculiaridades nessas histórias que mostram um pouco do que está acontecendo ali. Por quê? A gente vê na história de Gideão, aparece o anjo do Senhor, fala com ele, você vai libertar o povo e tudo, mas como vai ser isso? Se é isso mesmo que vai acontecer, deixa eu oferecer um sacrifício para você. Não, pode ir lá, o anjo espera ele oferece sacrifício e tudo mais, tá bom. Aí o anjo fala assim, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai derrubar o altar de Baal, tá? Que está aqui no território do seu pai. O seu pai fez um altar para o Baal, fez um poste lá para ele, você vai derrubar ele. O Gideão, meio com medo, faz isso à noite. Só que não resolveu nada, o pessoal descobriu que era ele. Então os homens da região chegaram, descobriram quem foi que fez um absurdo dele.
E mais que isso, pegou o poste, pegou o que derrubou de Baal, quebrou, tipo, transformou todo o poste de madeira em lenha para oferecer sacrifício. Tipo, acabou com tudo, né? Aí ele falou, não, vamos matar esse cara, né? E o povo quer matar ele, tá? Aqui, eles mudam o nome dele, o pai dele não deixa que ele seja morto. E o povo começa a chamar ele de Jerubaal. Baal te ataque, né? Como se fosse uma maldição. E ele é chamado em alguns pontos de Jerubaal por causa disso. Que Baal te destrua, que Baal te ataque. Então você vai ver posteriormente nos textos, Gideão em vários momentos é chamado de Jerubaal. Aí, 33 a 40, midianitas se juntam no vale de Jezreel e Gideão se prepara para atacá-los. Gideão pede provas a Deus de seu favor. É aqui que tem aquela prova lá do algodãozinho, lembram? Né? Deixar um chumaço de algodão. Senhor, por favor, se é o Senhor mesmo, que ele fique molhado e o resto tudo seco. E acontece. Não pareça mal perante o Senhor, mas tipo assim, só mais uma provinha. Vamos fazer o contrário? Né? Vai que alguém estava brincando comigo, foi lá e jogou a aguinha no algodão. Então faz o contrário. Deus faz o contrário, né? Tipo assim, Deus é paciente com o Gideão. Tá. Capítulo 7 é a história do Gideão derrotando os midianitas com 300 homens. Ele chama o povo, convoca várias pessoas para vir para atacar os midianitas. Ele se junta, depois fala assim, tem gente demais aqui com você, e eu estou com medo de acontecer o seguinte, vocês irem para a guerra e vencer, e vocês achar que foi pela força de vocês. Eu vou mostrar que é pela minha força, pelo meu poder. Diminui esse povo aí. Aí ele fala, quem for corrente, engraçado o texto fala, quem é covarde e medroso vai embora. Aí vai um monte de gente embora. Exatamente. Você vê que o pessoal é sincero pelo menos, entendeu? Vai um monte de gente embora. Legal, né? É bem interessante ver essas peculiaridades do texto, né? Porque, na verdade, o autor está precisando resumir a história. Ele não vai falar assim, eu não sou medroso, mas é que eu preciso cuidar da minha família, então eu estou indo embora, né? Então você tem uma série de peculiaridades. Aí Deus fala, ainda tem muita gente. Fala para o povo descer para beber água. Daí Deus dá o critério. Aquele que se ajoelhar na terra e meter a boca na água, esse não vai. Aquele que se agachar e pegar água, é engraçado que ele fala também outra peculiaridade, lamber como cachorro a água, né? Mas o que? Pegar a água na mão e trazer na boca. Esse vai, e só 300 fazem isso. Alguns acham que isso seria uma forma de mostrar quem está mais preparado para a guerra, que aquele que está preparado para a guerra, ele não se ajoelha, porque ajoelhado você está sem mobilidade, é aquele que só se agacha, pega a água, mas está preparado para se levantar, aquele que já está, ele está sempre alerta, né? Dizem também, é aquele que bebe água com a espada na mão, ele está pegando água aqui, mas está de olho, ele não está ajoelhado, debruçado na água. Então, esses são os valentes que eu preciso, 300, ele pega os 300 e beleza. O que acontece, o que a gente entende com a estratégia do que aconteceu foi o seguinte, os midianitas estão lá embaixo, no vale, eles estão nas montanhas circulando o vale ali, e eles têm como é que chama? Um tipo de uns barris, né? Que eles acendiam, colocavam, uns jarros, jarros, o texto fala de jarros, que eles colocavam fogo ali dentro, né? E a ideia era o seguinte, antes deles fazerem isso, Deus fala, quer prova de que eu vou dar para vocês o povo? Desce lá. E ele desce no meio do arraial do povo e houve um cara que teve um sonho. Eu sonhei que a gente foi destruído. E essa é a espada de Gideão e tal. O povo já sabia da história de Gideão. Tá. Ele vê, não, Deus realmente entregou esse povo na nossa mão. Aí ele fala, quando eu tocar a trombeta, vocês vão quebrar o jarro e deixar ele rolar um monte, aquele fogo descendo para o pessoal ver. Qual era a ideia? Esse jarro, para ser quebrado, era quando o pessoal atacava à noite, eles quebravam o jarro e deixavam descer o esquema. Era cada jarro para um número de soldados, tipo para 100 soldados.
Então era a direção, o comando para que 100 soldados soubessem, não, está na hora de descer, vamos correr lá, entendeu? Quando eles quebram os 300 jarros e o povo vê lá, tem um monte de gente descendo contra a gente. Eles não acharam que tinha 300, acharam que tinha 300 vezes 100. Então eles ficam abismados, falam assim, nossa, deve ter um exército gigantesco vindo contra a gente. Aí fala que eles viram alvoroço, o arraial deles, até vira espada contra espada, né? Porque o pessoal sai correndo, vê um com espada correndo em direção a você, já pensa que é inimigo, já começa a atacar, e eles saem correndo. Aí o Gideão vai lá e eles vêm e começam a atacar, matam muita gente. Aí quando começa esse ataque e os inimigos começam a correr, eles começam a correr atrás. 1, 2 dias. Aí Gideão chama mais gente. Ô pessoal, vem ajudar a gente aqui que tem muito inimigo pra gente atacar. Tá bom. Então, isso acontece, essa aqui é a derrota. Agora o capítulo 8 vai trazer algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes. Até coloquei aqui, ó, Gideão tenta acalmar a ira dos efraimitas. E é isso que eu falei no começo da aula, de que a gente vê aqui no livro de Juízes, uma peculiaridade dos efraimitas, que talvez explique por que eles são mencionados tantas vezes em outros textos. Aparentemente, os efraimitas, eles eram mais assim, tipo, eles queriam estar sempre na liderança ou queriam estar sempre ali na história. E isso até o que acontece aqui, ó. Gideão tenta acalmar a ira dos efraimitas. Veja lá no texto, né? Juízes 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando fosses pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele, né? Aí o Gideão, porém, ele lhes disse, né? Que mais eu fiz agora de vós? Não são porventura os abiscos de Efraim melhores que as víndimas de Abiezer? Ele está falando aqui, rabiscos são o resto, o final da colheita da vindima, no final da colheita das uvas, o que eram os restinhos eram os rabiscos. Ele estava falando assim, os rabiscos de vocês não são melhores do que a nossa colheita toda? Ele está fazendo um discurso de acalmar todo mundo. Pô, vocês são os caras, quem sou eu para ir contra vocês, né? Só que Deus entregou nas nossas mãos, lá, né, os príncipes dos midianitas e tudo mais, né? Aí ele abrandou a ira dos efraimitas. Então, o pessoal de Efraim estava chateado porque não foram chamados para guerrear junto. Porque eles querem estar na guerra, eles querem estar lá. Quem é você para não chamar a gente? Eu sou Efraim, eu sou o cara, você não vai me chamar para a guerra? Então é essa ideia que dá, até pelo seguinte, deixa eu ver o outro texto que coloquei uma nota. Os efraimitas sempre se iram quando não são convocados ou consultados. Veja lá capítulo 12, versículo 1. Alguém leia 12, 1. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon. E disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa e estando tu dentro dela. Isso. Você vê que tudo nervosinho, o pessoal de Efraim. Quem é você para ir guerrear e não chamar a gente? Falou para o Jefté. Entendeu? A gente vai matar você agora porque você fez isso. Então, a ideia que dá, aparece, Efraim era uma tribo, um pessoal ali, que eles queriam a centralização do poder. Que eles queriam vocês não fazem nada sem estar a gente junto, a gente quer participar, a gente quer estar no meio. Então, essas coisas começam a acontecer aí, e até o que vai acontecer quando tiver lá na frente a divisão do povo de Israel entre o reino do norte e o reino do sul. Efraim vai ter uma influência fortíssima no norte, né? E vai querer estar ali no poder também. Então, você tem essas peculiaridades aí no texto. O caso é aqui, ó, voltando para a nossa história, o Gideão, ele
é conciliador, tá? Diferente do Jefté, que o Jefté vai bater de frente com o pessoal de Efraim. O Gideão não. Não, que é isso, gente? A gente está aqui de boa, né? E aí, o Gideão, depois de abrandar a ira deles, né? Abrandou-se-lhes a ira para com ele. Aí o Gideão continua indo em direção ao Jordão para acabar com o resto dos midianitas, do pessoal que estava oprimindo eles. Aí ele passa aqui em Sucote, que é uma cidade que tem pessoal do povo de Israel, tá? E ele pede pão para eles, né? Pois estão cansados. Eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, 2 reis dos midianitas, que ele ainda estava perseguindo. O pessoal de Sucote diz: porventura você já tem em poder os 2 caras para a gente dar pão para você? Tipo assim, a gente vai ajudar você a atacar 2 príncipes. Quem disse que você vai conseguir? E depois, se eu ajudar você e você não conseguir pegar esses caras, e esses caras vierem se vingar da gente, então a gente não vai te ajudar. Aí o Gideão fala assim: vai ter vingança. Certo? Então, só gente boa, né? Aí acontece a mesma coisa. Ele caminha um pouco mais, continua em Calça, ele vai para Penuel, pede a mesma coisa. O pessoal de Penuel fala a mesma coisa para ele. Tá bom. Aí o Gideão pega os 2 caras, tá? Aí o Gideão, vai dizer aqui, ó, deteve um moço de Sucote, ele perguntou ao moço, deu por escrito o nome dos príncipes, dos anciãos de 70, dos homens e tudo. O Gideão volta para as 2 cidades e vai lá e mata um monte de gente. Então, você vê, o Gideão era um líder chamado por Deus para liderar o povo, para cuidar do povo de Israel, vamos supor, para libertar o povo de Israel daqueles povos que estavam oprimindo eles. Beleza. E Deus usa ele faz isso. Só que no meio de todo esse poder, ele exagera um pouco. Depois vai lá e mata a gente porque não ajudou ele. E era gente do povo de Israel, entendeu? Até aqui, ó, ele derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade, tá? E por aí vai, tá certo? Então, você vê que ele, aqui quando ele finalmente mata os 2 caras, né? Depois de ter capturado. Agora, uma coisa interessante, deixa eu ver até como eu coloquei aqui no resumo. Aqui, ó, tudo bem. Aqui no capítulo 8 a gente termina. Agora o capítulo 9 é uma coisa interessante e a gente vai vendo como é. E eu disse isso de Gideão para mostrar assim: o povo não tem uma liderança centralizada. Quem se levanta como liderança, Deus levanta para libertar o povo, mas se levanta e não tem uma organização, não tem um planejamento, não tem princípios bíblicos, se eu pudesse dizer, não tem princípios sobre os mandamentos do Senhor, e acabam fazendo besteira. Olha o que acontece com o Gideão. Então os homens de Israel disseram a Gideão, depois de ele ter ganhado tudo, voltou, todo mundo em paz: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Tudo bem. Isso foi a proposta, talvez uma primeira tentativa de estabelecer uma monarquia. Tá? Uma primeira proposta de monarquia. Domina sobre a gente. Até aí, deixa eu abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu não falei para vocês antes. É importante ver o seguinte: quando a gente vê as histórias, onde eles foram, onde foram as guerras, quem dominou, quem atacou, quem eram os povos inimigos e quem foi levantado, onde foi levantado, é importante ver que em muitos casos dos juízes, as guerras são locais, não envolve o povo de Israel inteiro, tá? E às vezes se levanta um juiz local, não vai pegar as 12 tribos se juntar. Então quando fala atacou Israel, não é que atacou as 12 tribos, atacou 1, 2 tribos. As outras tribos estão muito distantes e não estão envolvidas em nada com a história. Há outras histórias que eles vão se juntar, eles têm, claro, uma aliança, um pacto como um povo, né, vindo da mesma descendência, que às vezes chamam: ajuda a gente aqui que a gente está precisando de ajuda, tudo bem. Mas em muitos casos, são 2 ou 3 tribos que estão sendo atacadas e 2 ou 3 tribos que se reúnem.
O juiz se levanta no meio dessas tribos para fazer isso. Tá? Não é o povo inteiro que está sendo atacado, não é o povo inteiro que está sendo oprimido e não é o povo inteiro que se levanta contra a opressão. Então são coisas locais que acontecem. Tá, tá bom. Até mesmo por essa história de Efraim. Vejam que Efraim não foi chamado. Por quê? Foi uma coisa local deles ali. Mas o Efraim quer estar em todo lugar. Mas é importante entender isso. O povo faz essa proposta para o Gideão dominar e ser o líder deles. O Gideão fala isso aqui: não, Deus vai dominar sobre vocês. Ele fala isso e a gente fala assim: bom, ele não quer ser rei. Tá, ele não quer ser rei, mas você começa a ver agora o resto da história de Gideão, que ele começa a tomar os privilégios de ser um líder do povo. Ele fala disso, só que ele fala o seguinte: ó, eu não vou ser rei sobre vocês, mas vamos fazer o seguinte, dá o ouro aí que eu vou fazer uma estola sacerdotal para mim. Como assim fazer uma estola sacerdotal? Ele não é levita? Como assim fazer estola sacerdotal se só tinha uma estola sacerdotal que Deus mandou fazer, era para estar lá no templo, no tabernáculo, ou em Siquém, que você vai ver lá em Josué que nós vimos, que eles estabeleceram o tabernáculo em Siquém. Então, o Gideão, ele fala: eu quero o ouro e eu quero uma estola sacerdotal, eu vou fazer para mim. Ou seja, eu vou ter o meu cultinho a Yahvé aqui meu, eu vou ter o meu templinho. Então, ele fala: eu não aceito, mas ele começa. A gente vai ver mais ainda por algumas coisas, né? Aqui, ó. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. Então, ele pôs na cidade dele, tá? Todo Israel se prostituiu ali após ela. Então, veja a besteira que ele fez, tá? A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim, agora resumindo, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, Gideão, filho de Joás, e habitou em sua casa. E agora outra coisa, Gideão teve 70 filhos, cara fértil, né? Porque ele tinha muitas mulheres. A sua concubina, quem tem concubina é rei. Quem tem muitas mulheres é rei. Então o Gideão fala: eu não quero ser rei, mas ele começa a se comportar como tal. Inclusive, ele tem um filho que se chama Av ou Abba Melech. Meu pai é rei. Ele chama o filho dele de meu pai é rei. Tá? Então ele fala que ele não quer ser rei, mas ele faz tudo como um rei. Então ele começa, ele põe, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Assim, poderia ter sido a esposa que pôs o nome, mas o texto fala que ele que pôs o nome. Tá? E é o seguinte, foi uma serva, uma concubina que teve esse filho. É importante lembrar disso daí, porque agora vai ter um problema aqui, ó. Tá bom, o Gideão falece, morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Balaíns e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrou do poder dos seus inimigos, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Agora, olha só. Olha, família legal. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. O pai já tinha preparado o negócio. Eu não sou rei, mas veja bem, né? Então, você começa a ver. E, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente tem pouco tempo. E eu quero sempre voltar a gente fazer uma reflexão. E eu sempre falo, né? É fácil a gente criticar essas pessoas. Criticar o Gideão, né? A gente tem que entender o seguinte: a gente acaba fazendo as mesmas coisas. A gente tem que se reconhecer nisso e ser humilde para ver que é fácil eu ver 40 anos da vida de um cara, o seu comportamento. E por que eu estou dizendo isso? Você vê na história de muitos homens de Deus, que começam como grandes homens de Deus, que começam sendo uma bênção e de repente decepcionam a gente. Porque
o poder sobe, a fama sobe. Vem o pessoal da igreja e fala, ô pastor, o senhor é uma bênção, né? Chega um irmão da igreja, o senhor é muito legal, você é isso, você é aquilo. Chega aqueles grandes pregadores, o cara se empolga e ele fala, agora eu posso fazer o que eu quero. O que eu falar, o pessoal concorda. Então você vê, e a gente pode ver aqui na história de vários líderes evangélicos no Brasil, fora do Brasil, gente que quando está começando o ministério é uma bênção. Aí vem a fama, é uma grande bênção, e aí depois você vê uma derrubada, porque a pessoa começa a ver, eu sou o cara, eu posso, né? Aí a pessoa vira profeta, vira profetisa e tudo, a gente acaba se empolgando com as coisas, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então o que aconteceu com o Gideão, infelizmente, é como acontece em muitas histórias na vida cristã. E eu estou falando aqui de líderes, porque o Gideão é um líder e acontece na história de muitos líderes, e a gente corre o risco da mesma coisa. Às vezes eu estou lá, né? Eu vejo como Deus age na minha vida, eu estou passando uma luta, uma dificuldade, eu clamo a Deus, e eu começo a ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, Deus começa a abençoar a minha vida, e abençoa aqui, ali, e eu começo a ser muito abençoado por Deus. Eu falo assim, espera um pouquinho, eu sou um cara que eu ando com Deus. Eu e Deus, ó, a gente está assim. E eu me empolgo e falo assim, não, eu acordei hoje, não estou muito afim de orar, mas está tranquilo, Deus me entende, a gente tem uma comunhão, tá na boa. E começo a relaxar, achar que é desse jeito, que é o que eu acho, e eu vou relaxando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e perceber essas coisas na nossa vida também. Continuando a história, e veja que lá no começo nós vimos Otiniel e alguns outros, às vezes só um versículo, ou alguns versículos, você vê que a história de Gideão é bem maior, porque esse que é o ponto. Aqui começa a mostrar essa peculiaridade de como estava o povo naquela época. O povo estava na terra, mas tipo assim, o pai de Gideão tinha um poste a Baal na casa dele, o pessoal vai de qualquer jeito, o Gideão vai lá e mata o pessoal porque não quis concordar com ele, fica nervoso. O pessoal de Efraim quer brigar com ele, então tá tudo meio bagunçado. E é essa visão mesmo de Juízes. Juízes mostra uma bagunça com o povo. O povo está uma bagunça, tá? É isso que Juízes está mostrando. Só que qual o motivo da bagunça? Não é a falta de um líder. O que falta ao povo é fidelidade à palavra. Porque quando o povo é fiel, Deus tira os inimigos, Deus dá paz ao povo, o pessoal está livre, está tranquilo, nem precisa de um líder máximo, porque Deus dá paz à terra, né? Então é importante entender isso. Acontece o seguinte, o Abimeleque, ele foi para Siquém, onde estavam os outros irmãos dele, só que lembra que ele era filho de uma das concubinas. Aqui os outros irmãos, os 70, eram filhos da esposa mesmo do Gideão. E ele chega lá em Siquém e fala, pessoal, o que parece melhor para vocês? É melhor 70 homens dominar vocês ou apenas um de nós? O que vocês acham melhor? Ele começa uma estratégia para querer ludibriar o povo, ó, deixa que eu comando, e eu sou o Abimeleque, entendeu? Aí ele acaba persuadindo o povo, fica aquela história, ele vai lá e ele mata todos os irmãos. Para falar, então, né, só sobrou eu posso reinar sobre vocês. Então ele mata todo mundo, menos um que foge. Tá? Eu até esqueci o nome dele aqui. Tá? Jotão. O Jotão, né? Aqui o apólogo de Jotão. O Jotão sobrevive. E aí o Abimeleque começa a dominar sobre Siquém. Tá? E ele fica lá um tempo, né? Aqui, ó. Se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Então, o Abimeleque foi proclamado rei. Veja que ele não foi proclamado rei de todo Israel, foi proclamado rei daquela região, de Siquém, Bet-Milo, região vizinha ali, tá? Está dominando sobre eles. Aí, o Jotão vai lá, se põe no monte lá, e ele conta uma história, tipo uma parábola, né?
para falar o seguinte que vai acontecer, né, para eles. Quer ver, ó? Contar só uma que ele vai repetindo várias vezes. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as aves, sobre as árvores, né? Eu ia deixar de produzir meu óleo para ficar administrando? Não vou fazer isso. Ele fala, aí eles chamaram outra árvore e falaram, eu tenho outra ocupação. Por fim, eles falaram, o espinho, domina sobre a gente. Aí o espinho aceitou. Tipo, e aí ele está falando assim, então, o Abimeleque nessa história, não sei se vocês perceberam, mas ele é o espinho. Tá? E ele está falando assim, vocês vão se espetar. Vocês vão sofrer as consequências de terem aceito um rei que vai lá e mata os irmãos. Então é isso que ele fala. E a história vai mostrar que é exatamente isso que acontece com Siquém. Siquém muita gente morre por causa de Abimeleque. Tá? É isso que é contado então aqui no capítulo 9. Tá? Conto de Jotão contra Abimeleque. 22 a 49, uma parte grande que complô contra Abimeleque, é frustrado e ele mata muitos da região. E depois, 50 e 57, morte de Abimeleque e o castigo dos pessoal de Siquém. Então aí vai terminar a história, tá? Muita gente morre por fazer essas coisas terríveis aí, por ter apoiado um cara que matou os irmãos. Agora, só alguns resumos no capítulo 10, versículos 1 a 5, 2 juízes, Tola e Jair. Então fala resumidamente desses 2 juízes, tá? Depois aí se levantaram esses juízes. De novo, Israel volta a se corromper e clama a Yahvé por livramento. Só que nesse momento tem uma coisinha diferente aqui. Cadê? Yahvé não quer mais livrar o povo, mas se compadece. Quando chega aqui, se você ver lá nos versículos 10 a 16, Yahvé fala, eu não vou mais livrar vocês. Estou cansado desse vai e volta. Livra a gente e tal. Aí eu livro, vocês se corrompem de novo. E aí se corrompe, fica oprimido, pede, clama a mim. Eu cansei dessa historinha. Chega. Aí o povo faz aquela carinha de coitadinho, mas Senhor, tem misericórdia de nós, tal, tal. Daí Deus não tem jeito. Coração mole, né? Vai lá, se compadece e tá bom, eu perdoo vocês de novo, né? Então, você vê esse Deus, que é esse interessante, isso que é até engraçado, que o pessoal fala do Antigo Testamento, né? Gosta de criticar o Antigo Testamento, falar que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento, mas você vê esse Deus com esse coração que se derrete por esse povo dele, né? Então Deus vai lá e acaba se compadecendo, tá? A gente vai ter que parar por aqui, já estourou o nosso tempo, e a gente vai entrar na história do Jefté, que é uma historinha que, de novo, a história dele mostra essa questão. Um homem chamado por Deus que faz besteira depois. Ele chama para levantar, para libertar o povo, liberta, mas faz besteira, né? E mostra quão longe do Senhor estava esse povo. Eles não estão mais conhecendo a palavra de Deus, e muito provavelmente o que estava acontecendo, a lei mandava que o povo se reunisse todos os anos e a lei fosse lida para eles. Que eles celebrassem a Páscoa, fizessem todas essas coisas. Parece que está uma bagunça. E o povo aqui, essa geração, não está mais conhecendo. Lembra lá no resumo, no capítulo 2, que fala que surgiu uma geração que não conheceu os feitos do Senhor? Então é uma geração que está sem referência. Por que está sem referência? Talvez porque a geração anterior não fez o que Deuteronômio falou. Você vai inculcar essa lei na cabeça dos seus filhos, para eles não se desviarem. Então o pessoal foi falhando e eles estão pagando preço por essa falha. A coisa está uma bagunça. O livro de Ruth vai tocar, não vai tocar diretamente nesse assunto do problema, vai até dar falar, a coisa não é bem assim, né? Agora Samuel vai mostrar o começo do livro de Samuel também, com a família de Eli, a bagunça que estava. Agora uma bagunça religiosa, lá no começo de Samuel. Que não só em Juízes era um problema organizacional, era um problema do povo não andar nos caminhos de Deus. Nem os sacerdotes estão andando no caminho de Deus. É isso que vai começar Samuel.
E aí vai começar a mostrar a solução para esses problemas, tá? Então, a gente vai ver semana que vem o Jefté, tá? E ver que ele é gileadita, né? Gileade tá aqui, tá? Montanhas de Gileade. Que ele é da tribo de Gade aqui, se eu não me engano. Não dá para ler. É Gade. Da tribo de Gade aqui. Aí aquela turminha bravinha aqui vai vir aqui, vai ter briga, vai ter morte, porque o pessoal não gostou que você foi guerrear e não chamou a gente, tá? Então, nós vamos ver essa história na próxima aula. Eu creio que na próxima aula a gente vai terminar o livro de Juízes, porque essas grandes histórias, a gente está no capítulo 11, vai começar o capítulo 11 e o 12, o 13 vai ser o Sansão, e aí você vai ver o seguinte, o Sansão é 13, 14, 15, 16, tá? Ao 17 já é o fim do livro, o livro só tem 21 capítulos. De 17 ao 21 já nem vai falar de juízes, vai mostrar como o povo está corrompido, moralmente. Com a história dos danitas subindo, com a história de um levita que vivia em Judá, e esse levita, tem duas histórias de levita, eu fiquei falando, será que é o mesmo levita, eles só não estão falando que é o mesmo, né? Mas o que acontece? Tem um pessoal de Israel que vai agir igual o pessoal de Sodoma e Gomorra. Vai falar assim, ó, traz esse visitante aí da sua casa para a gente abusar dele. A história se repete, para mostrar o tamanho da depravação que estava Israel. E isso vai provocar uma bagunça em Israel. E uma série de mudanças que vai acontecer ali com o povo. A tribo de Benjamim vai estar no meio da história e vai ter muita morte. E isso vai mostrar, então no final do livro 17 a 21, vai mostrar que estava uma bagunça. E do 17 ao 21, que vai aparecer isso daqui, ó. Oh, eu aprendo, calma. Não é esse, não é esse. Eu acho que eu apaguei. 17, 6, 18, 1, 19, 1, 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que dava na cabeça. Então esse final do livro vai falar assim, ó, tinha um problema também, não tinha liderança. E aqui começa meio uma apologia a precisar de um rei, né? E consequentemente a gente vê que esse texto foi escrito na época que já havia reis em Israel, né? Então o livro de Juízes foi escrito posteriormente, é claro. Vamos encerrar por aqui então. Semana que vem a gente continua o livro de Juízes, tá certo? Vamos nos colocar em pé?